Olá, boa noite a todos. Agora é a vez deles. Estamos no Novembro Azul, um mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de próstata. E para conversar sobre esse tema, recebemos hoje dois convidados, Dr. José Batistella. Boa noite, doutor. Boa noite, Glauco. Boa noite a todos. E Dr. Glauco Melo. Boa noite, doutor. Muito boa noite, Soraya. Boa noite, Dr. Batistella. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Dr. Glauco Melo é urologista formado pela FAMERP, Hospital de Base, com pós-graduação em cirurgia urológica minimamente invasiva pelo Hospital Sírio-Libanês e cirurgião robótico certificado pela Intuitive em Atlanta. Dr. José Batistella é formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, com residência em urologia na Santa Casa de Ribeirão Preto, é membro da Sociedade Brasileira de Urologia e médico intensivista do Alsta Hospital. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata atinge cerca de 65 mil homens por ano somente no Brasil. Em alguns casos, é uma doença silenciosa, porém, alguns pacientes podem apresentar sintomas como dificuldade de urinar, diminuição do jato de urina, maior necessidade de ir ao banheiro, além de presença de sangue na urina. O exame de toque retal é um dos métodos de rastreio para a detecção precoce do câncer. Além disso, a doença pode ser detectada pelo exame de sangue, o PSA, chamado antígeno específico da próstata. Se detectado no início, as chances de cura desse tipo de câncer são de mais de 90%. Então, vamos falar um pouquinho com os nossos convidados sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Dr. Batistella, com a pandemia, muitas pessoas adiaram consultas e exames de rotina. Como isso afetou os pacientes com relação ao câncer de próstata? Então, Soraya, nesse preâmbulo que você fez, eu acho que dá para sentir, dá para perceber o estrago que isso aconteceu. Arredondando números, que são dados mais específicos pelo INCA, pelo IPESP, pela Camargo e outras universidades importantes por aí, vamos dar um número meio que arredondado para 30%. Esse foi talvez um problema sério, porque essas pessoas deixaram de fazer o exame. Se deixaram de fazer o exame, obviamente deixaram de fazer o diagnóstico. E se essas pessoas não fizeram diagnóstico e não fizeram tratamento, essa doença está evoluindo. E nós temos aí praticamente quase que 2 anos. Eu acho que isso é muito tempo com um câncer, não só da próstata, mas para qualquer outro tipo de câncer, embora o câncer de próstata seja mais lento, mas não deixa de ter. Então, você não tenha dúvida, foi realmente um estrago muito grande essa pandemia em relação ao exame preventivo. Dr. Glauco, quais são os avanços em cirurgias minimamente invasivas para o tratamento do câncer? Soraya, antes de falar em cirurgias, é importante, dentro desse contexto que o Dr. Batistella já citou, acho que ele vai falar mais um pouco, a gente tem que falar em diagnóstico precoce da doença. Ao falar em tratamento cirúrgico, eu já estou levando em consideração que esse paciente teve o seu diagnóstico de uma doença localizada na próstata ou localmente, no máximo localmente avançada, né? Ou seja, diagnóstico realmente precoce. E sim, existem, eu diria que o tratamento para o câncer de próstata, talvez, dentro
todas as especialidades cirúrgicas do mundo, talvez tenha a que mais recebeu inovações nos últimos anos. Então, ao lidar, então, com essa doença que a gente quer encontrar no consultório, não a doença em si, mas o diagnóstico precoce, quero dizer, a gente tem inúmeras inovações, por exemplo, ultrassom ultrafocado, que é uma forma não cirúrgica de tratamento, no qual são emitidos ondas de ultrassom de alta intensidade para tumores bem localizados. O paciente evita uma cirurgia, evita complicações inerentes à cirurgia. E a gente tem o que é o avanço do que já era um avanço, né? A cirurgia videolaparoscópica já foi um avanço em relação à cirurgia aberta para o tratamento do câncer de próstata, mas nos últimos anos a gente teve um segundo avanço que se sobrepôs à laparoscopia, que é a cirurgia robótica. Doutor Batistella, então vamos voltar. Vamos falar sobre o que é próstata e quais são os sintomas do câncer. Bom, a próstata é uma glândula que se localiza bem na base da bexiga e na saída da uretra. A uretra passa por dentro da próstata também. Tá? O sinal, o sintoma do câncer da próstata é nenhum. E aí mora o perigo. Por que eu vou fazer exame de próstata se eu não sinto nada? Eu não tenho nada. Eu urino bem, eu não tenho desconforto, eu não tenho ardência, não tenho queimação, não tenho nada. Ok? Daí a necessidade de você fazer, então, o toque, fazer o PSA, e você ir mapeando esse paciente. Você tem esse paciente, entre aspas, na mão, como ele está se comportando. Se as coisas mudarem, muda-se a regra do jogo. Mas, basicamente, então, vamos lá. Sinal e sintoma do câncer da próstata inicial, zero. Não tem. Ele é silencioso. Ele é um bandido oculto. Em determinada situação, o paciente começa a apresentar algum sinal, algum sintoma. Mas precisa tomar cuidado, gente, pelo amor de Deus. Não é porque a minha urina está mais curta, está mais fina, eu estou levantando mais vezes à noite, eu urino mais vezes durante o dia, que eu estou com câncer, gente. Não é assim. Nós temos o outro lado da moeda, que é a hiperplasia prostática benigna, que predomina isso tudo e que faz parte da evolução, do envelhecimento do homem. Então, inicialmente, nada. A partir dele começar a ter sinal e sintoma, e isso for decorrente de um câncer de próstata, isso é mau sinal. Nós já estamos pegando um caso não interessante. Provavelmente esse caso já esteja num quadro já avançado, e aí as coisas podem não se dar bem. Nós pegarmos aí um paciente, como o Glauco disse, localmente avançado ou já disseminado, com metástases para osso, da pelve, da coluna e assim por diante. Tá? Então, daí, mais uma vez, a necessidade do exame preventivo. E a partir de que idade hoje é indicado começar o exame preventivo? O importante é o histórico familiar. Se eu tenho um histórico familiar, alguém da minha família, ou meu pai, ou meu irmão, ou meu tio, diretamente relacionado, o ideal seria que começasse com 45 anos. Se eu não tenho nenhum antecedente, eu posso começar tranquilamente com 50 anos. Mas também, gente, nada impede que eu faça esse exame mais precoce, mais cedo. Não é isso o problema. Mas uma ideia assim, tem antecedente? 45. Não tem antecedente? Com 50 anos, tá bom, pode começar. Doutor Glauco, vamos voltar para a parte das cirurgias minimamente invasivas. Quais as vantagens em relação às técnicas convencionais dessas metodologias, desses procedimentos, né? Na verdade, a cirurgia minimamente invasiva, ela foi criada, como o próprio nome diz, para invadir menos o paciente. Então, um exemplo bem simples. Na cirurgia tradicional, se faz um corte abdominal no paciente, do umbigo até a região púbica, esse osso púbico que a gente tem na pelve,
E a gente usa afastadores que afastam a musculatura e, naturalmente, a gente faz a cirurgia com as mãos e é uma cirurgia que sempre funcionou muito bem do ponto de vista oncológico, se cura os pacientes até hoje, diga-se de passagem, com essa cirurgia. Cirurgia utilizada no nosso Brasilzão, porque nós estamos falando de um país com situações socioeconômicas muito diferentes. Então, mas, enfim, a cirurgia minimamente invasiva, ela já não utiliza mais incisões, cortes, tá? A gente faz microcortes, cortes de aproximadamente de meio a 1 centímetro, no quais são inseridos pinças para que seja realizada essa cirurgia. Aí você já ganhou dor e geralmente sangramento no pós-operatório. O tempo de internação desse paciente se reduz, tá? Isso eu estou falando da cirurgia laparoscópica, o primeiro avanço em relação à cirurgia aberta, tá? Dor pós-operatória, menos tempo de utilização de sonda, raramente esse paciente é submetido à transfusão sanguínea. Com a chegada da mais nova técnica cirúrgica, que é a robótica, a gente continua fazendo microincisões, mas a gente vai utilizar agora braços robóticos. Então, não é o robô que opera o paciente. É um cirurgião com treinamento, um treinamento avançado, um expert naquilo, que vai conduzir esses braços. E aí a gente ganha mais vantagens em relação àquilo que a laparoscopia já nos deu. Menos invasão, menos dor. Eu não tenho incisão, não tenho corte. A visualização, a gente tem uma ótica, uma câmera, na qual a gente tem uma melhor visualização de estruturas. Eu brinco com o paciente, é como se eu estivesse com a cabeça realmente dentro do abdômen dele, a poucos centímetros da próstata. As pinças cirúrgicas são muito delicadas, elas obedecem os meus movimentos exatamente como os meus dedos fazem, tá? Então, existe uma maior chance de preservação de estruturas nobres, as quais a gente não quer lesar. A gente quer curar esse paciente do câncer, mas a gente quer trazer o menos malefício possível, tá? Que basicamente os principais, disfunção erétil, impotência, né? No termo popular, e a incontinência urinária, que é a incapacidade desse paciente de segurar o xixi, de perder a urina após cirurgia. Então, resumindo, Soraya, técnica menos invasiva traz menos dor, menos tempo de internação, uma volta mais precoce desse paciente, porque esse paciente trabalha, esse paciente tem lazer, esse paciente tem família. Então, ele retorna mais rápido a essas atividades e menos complicações que atormentam não só o paciente, o Dr. Batistella sabe muito bem, mas o urologista. Quando a gente vai tratar um câncer de próstata de um paciente cirurgicamente, a gente tem 2 desafios: livrar ele da doença e trazer o mínimo de complicação, preservando a qualidade de vida dele. E isso, o método menos invasivo, principalmente a robótica, nos proporciona ter maiores chances. Entendi. Doutor, mas de qualquer forma, a prostatectomia, que é a cirurgia convencional, ela continua sendo feita. Em que casos uma e outra é mais indicada? Na verdade, essa indicação é mais relacionada a custos e localização. Um exemplo, existem cidades onde a técnica minimamente invasiva ela não existe. Então, esse paciente ele tem que recorrer às técnicas tradicionais, que, diga-se de passagem, continuam curando ele da mesma forma, se for um cirurgião com experiência, que já tenha familiaridade com a técnica. O que vai determinar é questão de custos, que alguma dessas técnicas elas não têm acesso através de planos de saúde, né? E ter a plataforma no local onde você vai ser operado. Então, é necessário existir uma plataforma robótica, em São José do Rio Preto já tem uma, tem possibilidade de terem mais, mas, então, é questão de custo, é um investimento altíssimo para se ter essas plataformas, mas isso se paga com o tempo, e o benefício e os custos que esse paciente teria ao longo da sua jornada de vida, porque a gente está pensando só no imediato, mas esse paciente pensando em infecções, reinternação por infecção, as complicações, custos com tratamento de complicações, implante de prótese peniana, colocação de esfíncter artificial, existem estudos mostrando
que esse custo mais elevado de saída é compensado pelos custos ao longo do tempo que as cirurgias convencionais acabam trazendo mais. Mas ainda é um procedimento custoso. Entendi. Doutor Batistella, vamos falar um pouquinho agora sobre fatores de riscos? Eu sei que a gente fala muito, né? A mídia fala muito, a internet fala muito sobre isso, mas é um assunto, uma questão fundamental, né? Não só no câncer de próstata, mas na maioria dos cânceres, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os fatores de risco para o câncer de próstata. Você está falando sobre fatores de risco. De risco, isso. Eu não entendi bem, por favor. Eu não entendi. Fatores de risco. Fatores de risco. Isso. Bom, dentro do exame preventivo, existe alguns sinais, algumas coisas que você também deve acompanhar. Então, por exemplo, o paciente, a idade do paciente. Conforme o paciente vai envelhecendo, a probabilidade do câncer vai aumentando. A ponto de que tem um gráfico muito interessante que andou rodando bastante pelo Congresso, não, Glauco? A incidência do câncer de próstata ela vai crescendo. Quando chegam próximos aos seus 80 anos, a incidência aumenta demais, cresce muito. E aí a gente tem até algumas normas que nós, os colegas urologistas, estavam fazendo. Um paciente numa faixa de idade desse tipo, calma, acompanha, porque ele passa a ser lento, insidioso. Então, não tem que muito se estressar com ele, porque ele vai ter outras comorbidades que têm muito mais importância do que o próprio câncer de próstata. E esse gráfico ele tem o contrário também. Quanto mais jovem o paciente, mais agressivo ele é. E conforme o paciente vai envelhecendo, ele faz o contrário, ele declina. Então, é um gráfico interessante. Uma outra coisa que nós temos que levar em consideração é o racial, né? Nós temos aí, infelizmente, os negros têm uma incidência maior de câncer de próstata. Um fator que leva bastante em consideração é a alimentação, né? Tem um exemplo que a gente costuma citar, que são os orientais. A incidência de câncer de próstata no japonês, lá no Japão, é baixíssima. Por quê? Eles comem muitos legumes, muitas verduras, frutos do mar e praticamente muito pouca gordura animal. E isso é tão verdadeiro que quando o japonês sai do Japão, que ele vem para os nossos costumes, ele passa a ter igual, ou às vezes até, alguns estudos já mostraram que passa a ter até uma certa prevalência maior também. Certo? Então, eu acho que são essas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Como eu falei, o histórico familiar leva em conta, a raça e o tipo alimentar também. Obesidade, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo. Então, eu acho que tudo isso também faz parte de um conjunto como um todo. Todos esses detalhes do estilo de vida que influenciam qualquer tipo de doença, né? E tumores em geral, né? Bom, vamos entrar agora no assunto chave aqui para o diagnóstico do câncer de próstata, que eu gostaria que os dois, inclusive, falassem, né? São duas visões, duas leituras. Mas quando a gente fala em diagnóstico, a gente ainda tem muito preconceito, né? E uma certa aversão dos homens em geral. Como que está isso hoje? Como é feito o diagnóstico? Gostaria que vocês falassem de todos os exames, né? De todo o procedimento. E a questão do preconceito do homem ainda em fazer essa detecção precoce, esse diagnóstico. Doutor Batistella, começa o senhor.
Me permitem, por favor, eu queria fazer 2 comentários. Um eu vou ler, porque eu achei isso aqui interessante. Veja bem. Novembro Azul, preconceito mata. O preconceito ainda é o grande vilão dos homens no combate ao câncer de próstata. Quem resiste ao exame preventivo reduz a chance de diagnóstico precoce e, consequentemente, prejudica o processo de cura. Quanto mais cedo a doença for descoberta, maior são as possibilidades de vencê-la. Dê esse toque de coragem em favor da vida e de quem você ama e se preocupe. Eu achei interessante isso. Desculpa eu ter usado lido isso aqui, mas eu achei que é uma mensagem que vale a pena. Tá? E aí a história da quarentena, do nosso Covid, né? E quanto tempo nós perdemos aí, os pacientes perderam também. Eu quero agora aqui fazer uma colocação de uma coisa que, com certeza, cada vez mais nós vamos ter isso presente no consultório, que é a história do LGBT, que é a história dos trans. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos preparar a nossa recepção, a nossa secretária, para poder acolher esses pacientes. Porque nem todos vão estar documentalmente já resolvido com um nome que eles escolheram. De repentemente, esse paciente está com um nome social, mas ainda está com seus documentos com o nome anterior. Então, precisa, na hora de acolher esses pacientes, perguntar o gênero, como gostariam de ser chamados. Tá? E nós, lá dentro da sala, como abordar e ter essa delicadeza, ter esse cuidado para poder trabalhar com essas pessoas que, com certeza, daqui para frente nós vamos ter bastante. Então, nós precisamos nos preparar para isso também. Okay? Dr. Glauco, gostaria que o senhor falasse sobre a questão do diagnóstico e do preconceito do próprio homem, né, em fazer o exame preventivo. Olha, Soraya, o que eu percebo é quando o paciente veio até mim, ele veio fazer essa busca ativa, e é só dessa forma que se faz diagnóstico precoce. O Dr. Batistella foi perfeito ao enfatizar no começo da live que não tem sintoma a doença inicial. Se tem algum sintoma, é um paciente que já tem hiperplasia benigna. Os sintomas são da hiperplasia benigna e não do câncer, a não ser que ela esteja realmente avançada. Então, o paciente que tem chegado até nós no consultório, pelo menos essa é a minha realidade, ele já vem com esse paradigma do exame já bem quebrado, sabe? Desse tabu. Eu tenho notado uma melhora, bem diferente quando eu comecei a prática urológica. O Dr. Batistella tem mais tempo que eu acho que ele vive isso com mais... Ele já viveu um período mais obscuro, tá? Ocasionalmente, alguns pacientes que estão ali com PSA normal, eles me perguntam, mas por que o senhor vai me submeter a esse exame desagradável que é o toque? E aí eu dou números. Quando a gente dá números para esse paciente, eles ficam mais confortáveis e encaram. Então, por exemplo, o INCA, se a gente for arredondar aí, 70 mil casos agora, 2021, de câncer de próstata serão diagnosticados, tá? 20% dos diagnósticos dessas doenças se darão pelo exame do toque retal, ainda que o PSA esteja normal ou limítrofe. Enfim, são 14 mil homens no Brasil diagnosticados pelo toque retal. Então, quando você faz essa combinação de PSA e toque retal, você pode seguramente, e desde que esteja tudo bem, orientar esse paciente a retornar em 1 ano. E dessa forma, você tem segurança de que esse paciente não tenha doença, tá? Detalhe importante que a gente percebe no consultório. PSA, toque retal, ou a combinação dos dois não fecham o diagnóstico. Eu vou precisar de um terceiro exame, que se chama biópsia prostática. Tá? Nós estamos na era da medicina pouco invasiva. Tá? E existe um exame que se chama ressonância de próstata.
O paciente tem lido aqui, entra na internet, ressonância prostática não substitui biópsia prostática, ok? Diagnóstico ainda é clínico, toque retal, laboratorial, PSA, e na suspeita da doença existente, biópsia prostática. Doutor Batistella, o senhor também percebe, então, que nos últimos anos a questão do preconceito do homem com relação ao toque retal diminuiu bastante? Eu concordo com o que o Glauco disse, e realmente, Glauco, você imagine, no início da minha carreira, o que era você colocar uma pessoa numa maca e dizer para ele que você ia fazer um toque prostático, né? Eu acho que cada um pode deduzir do que eu estou falando. Realmente não era muito fácil. Hoje, eu não vou dizer para você, não, tudo bem, está tudo certo. É diferente. As pessoas hoje estão lendo, estão ouvindo, as lives estão aí, as campanhas estão aí, as sociedades estão aí. Eu tive a oportunidade de falar em várias firmas, como o Glauco, com certeza, também foi convidado a falar em outras. Quer dizer, de qualquer forma, a cabeça está sendo mais trabalhada. Eu lembro até uma vez que eu falei que eu queria fazer uma campanha de câncer de próstata para mulher. Quase me bateram. Mas, seria muito boa. Se você pensar bem, quem marca a consulta do marido, muito frequentemente é a mulher. Olha, eu marquei meu exame preventivo e marquei o teu também. Você vai lá. A filha, o filho, incentivo, etc. E tal. Então, isso ficou um pouco mais prático para a gente trabalhar. Agora, depende de nós também explicarmos, olha, é um exame simpático, desculpa, é um exame tranquilo, não dói, eu não vou te incomodar, tá? Fazer um exame com delicadeza, fazer um exame com um bom notificante. Eu acho que o paciente, como o Glauco deu números, você precisa fazer esse exame, porque há necessidade de fazer, o risco é esse. Eu acho que hoje a gente consegue trabalhar bem melhor que antes, sem sombra de dúvida. Olha, além dos procedimentos não invasivos que o Dr. Glauco já citou, quais são os tratamentos não cirúrgicos para o câncer de próstata? O tratamento padrão ouro para o câncer de próstata é cirúrgico, né? Vamos partir para ele. Agora, de repente, você pode apresentar um consentimento que nós temos hoje para qualquer cirurgia. Você tem um consentimento informado. O que você tem, qual é o diagnóstico, o que você precisa fazer, quais são os riscos, quais são as possíveis complicações, e assim por diante. Você dá isso escrito para o paciente, para ele falar amanhã que você me falou. Então, está aqui, olha, você leva para casa, leia, peça para o teu alguém assinar junto com você, etc. E tal. Doutor, eu levei teu papel para casa, eu não quero isso para mim. Eu não vou fazer essa cirurgia. Eu não quero. Tá? Isso é uma situação. Outra situação é o exame de um paciente de risco alto. Um paciente que, para você fazer uma cirurgia, mesmo, felizmente, hoje, como o Glauco colocou, a videolaparoscópica ou a robótica, que são muito menos preocupantes, como foi a técnica que eu fiz a vida inteira, você tem opções. A primeira opção seria, então, a radioterapia. A radioterapia, você tem dois procedimentos, não vou entrar em detalhes, mas só para saber. Tem a radioterapia externa, clássica, e tem uma outra que você faz uma radioterapia interna que chama braquiterapia. Correto? Outro tratamento que você pode fazer chama-se bloqueio hormonal. Nós sabemos que a gasolina do câncer de próstata chama testosterona. Então, nós temos que bloquear essa testosterona para não estimular o crescimento do câncer de próstata. Então, nós podemos fazer de duas formas. Nós podemos fazer uma castração clássica, que você remove os testículos, ou que é um outro problema, quando você vai dizer para o paciente que vai fazer esse procedimento, o paciente quer voar na sua cabeça.
Então, peraí, calma. Então, você não quer? Então eu vou te dar um comprimidinho, vou te dar uma injeçãozinha, vou te dar um remédio. Então você vai com a pressão medicamentosa. Tá? Um outro procedimento que você também pode fazer é a parte de, hoje, cada vez evoluindo mais, da quimioterapia. Tá? Então, eu acho que são essas opções que você pode, daquele paciente que não quer a cirurgia ou não pode fazer a cirurgia. Se o Glauco quiser completar, Glauco, pode completar, por favor. Eu acho que para ficar bem didático, o que o Dr. Batistella já colocou, tratamento curativo. O paciente tem chance de ficar curado, a gente tem opção cirúrgica, aquele paciente que não quer ou que não pode ser operado, radioterapia. São essas duas modalidades de tratamento. Para pacientes com doença, já com diagnóstico feito de doenças mais avançadas, a gente pode recorrer a combinações de radioterapia com bloqueio hormonal e quimioterapia. Então, eu acho que o grande lance aqui, o que a gente quer deixar como recado para essa live é: câncer de próstata tem pouca prevenção. Existe sim, o Dr. Batistella já comentou, estilo de vida e tal. Mas a questão é, vou ter ou não a doença? Se eu tiver a doença, eu preciso diagnosticar no início. Quanto mais no início ser diagnosticada, eu vou recorrer a essas modalidades de cura. E aí os números de cura são elevadíssimos. 90 e tantos % de chance dele ter uma vida normal após o tratamento. A gente ia falar sobre os riscos de incontinência urinária e a temida disfunção erétil com as cirurgias minimamente invasivas. Sim. Vamos lá. Esse risco, uma coisa muito importante, a gente não pode nunca vender a técnica minimamente invasiva para o paciente como ela totalmente ausente de riscos, tá? Ela diminui, mas ela não é totalmente ausente desses riscos. Então, isso, Soraya, é muito dependente do paciente. Isso é a primeira informação importantíssima. Eu vou te dar um exemplo. Eu operei recentemente um paciente de 46 anos de idade, com câncer de próstata localizado. É um paciente fisioterapeuta, praticante de atividade física, com uma ereção perfeitamente normal antes da cirurgia. A chance desse paciente com uma técnica minimamente invasiva ficar incontinente ou impotente, ela, não vou falar zero, mas ela é muito menor que 10%. Tá? Porque esse paciente já carregava consigo uma musculatura boa e uma ereção normal. Tá? Um paciente extremamente saudável. Claro que essa não é a realidade, essa não é a regra, a maioria dos pacientes já tem uma certa idade. E falando especificamente da ereção, vai depender muito da qualidade da ereção prévia à cirurgia. Pacientes diabéticos, tabagistas, obesos, geralmente esse paciente já traz consigo uma dificuldade de ereção. E aí, ou consequentemente, esse risco é maior. A incontinência urinária é a mesma coisa. Um paciente obeso, sedentário, ele tem a musculatura que compõe o esfíncter mais frouxa e aí, consequentemente, a cirurgia vai ser um agravo maior. Mas te falando de forma grosseira, englobando todos os grupos, desde o mais jovem até o mais velho, hoje com técnicas minimamente invasivas, essa chance está em torno de 10%, tá? De incontinência e de impotência juntos. Dá para a gente ficar falando aqui em grupos separados, em estilo de vida, em ereção, enfim. Mas um número aproximado seria em torno aí dos 10% de risco com técnicas pouco invasivas. Eu sei que você mencionou também numa das suas respostas, mas não foi específico. Vamos falar também um pouquinho mais específico sobre o pós-operatório, já que a gente está falando desses riscos, doutor Glauco, das cirurgias minimamente invasivas. Como que é o pós-operatório dela? Tá dando microfone. Ô, Soraya, vamos falar do pós-operatório, do que o mais fácil e é o que é mais recente, mais tecnológico, mais novo que a cirurgia. Esse paciente opera,
hoje ele vai de alta hospitalar em 24 horas. Tá? Ele passa apenas uma noite no hospital e já tivemos um caso assim, excepcional, tá? Que é totalmente fora da curva, da gente operar o paciente de manhã e dar alta no final da tarde. Isso dentro de um contexto de cirurgia de câncer de próstata, que era uma coisa extremamente agressiva, é quase surreal, tá? É uma coisa meio fora, mas a média eu opero hoje, dou alta para esse paciente amanhã. Ele vai embora com sonda sem nenhum tipo de dreno. Essa sonda é retirada no 8º pós-operatório. Então, antigamente, a gente deixava a sonda de 2 a 3 semanas, hoje a gente tem condição, porque a gente é muito mais meticuloso e mais cuidadoso na reconstrução, né, nas reconstruções, ao refazer a anatomia do paciente com a cirurgia robótica, 8 dias de sonda. Com 15 dias eu já consigo liberar esse paciente para praticar atividades físicas leves, e com 30 dias, e trabalho, né, dependendo do tipo de trabalho, se ele não for um trabalhador braçal, tiver um trabalho mais tranquilo, que ele não faça nenhum tipo de esforço, com 15 dias ele está trabalhando, com 30 dias ele está liberado para qualquer atividade que ele queira, qualquer coisa, qualquer viagem, qualquer tipo de esforço. Muito bom. Gente, eu vou colocar um comentário aqui de uma ouvinte, a Dani, jornalista, achei interessante. Gostaria que vocês falassem a respeito. Olá, doutores, boa noite. A palavra câncer assusta. Nesse caso, o de próstata é menos ou mais agressivo do que o que acomete outros órgãos? Batista. De qualquer forma, nós temos que lembrar que é um câncer, né? Então, como qualquer tipo de câncer vai realmente assustar. O que acontece com o câncer de próstata? Que ele é um câncer de evolução mais lento. Ele não é tão violento como o câncer, por exemplo, do tubo digestivo, né? Principalmente pâncreas, vias biliares, estômago, que são altamente agressivos. E outros, próprio tumor pulmonar também. O câncer de próstata, ele nos dá essa chance. A gente tem tempo para trabalhar com ele. Então, aquilo que eu falei, dependendo da fase da vida do paciente, você tem alguns prognósticos que você pode dizer. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente próximo de 50, 55 anos, etc., eu tenho uma preocupação muito maior com esse paciente que se eu tiver um paciente com câncer de próstata lá na fase de 75, próximo dos 80 anos, como eu mencionei agora há pouco atrás. Então, na realidade, é um câncer que dá para você trabalhar, ele te permite você ter formas de tratamento, mas, logicamente, não deixa de ser uma doença maligna e que realmente traz preocupação. Você não tem a menor dúvida, claro. Bom, nós chegamos ao fim da nossa live. Gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, os comentários que queiram colocar aqui, deixar como informação para as pessoas a respeito desse assunto tão importante que é a campanha de conscientização Novembro Azul. Dr. Glauco? Eu queria deixar um recado, até começando pela escolha da cor, né? A cor azul, que simboliza a nossa masculinidade, é uma cor que simboliza liderança, né? Que simboliza racionalidade. Eu espero que os homens se lembrem dessa cor para que eles, né, realmente se utilizem de todas essas características e não deixem uma doença que é altamente curativa, hoje com métodos muito pouco invasivos para curá-los, eles não deixem serem acometidos por uma doença avançada por relaxo, por preconceito, Então, assim, o recado que eu deixo cuide do teu maior bem. Teu maior bem não é o teu trabalho, teu maior bem não é a tua rotina de escravizado, pensando apenas em pagar contas, né? O seu maior bem é a tua vida. E o câncer mais comum em você, homem, é o de próstata. Então, eu preciso estar no urologista pelo menos uma vez ao ano. Isso aí. Dr. Batistella?
Eu também faço as minhas, as palavras do Glauco, e o duro é você perceber amanhã que passou no meio dos teus dedos uma chance que você poderia ter uma vida boa, uma vida melhor, uma vida saudável para frente, tá? Se você for homem, faça exame da próstata. É um desafio. Mas não esquece do trans. E se você for mulher, marque ou faça o seu marido, o seu tio, o seu pai ir fazer o exame periódico preventivo, né? Sim. Por isso que eu falei que a minha campanha seria um exame de câncer de próstata para a mulher. Você já aderiu. Sim. Total. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, doutores, doutor Glauco, doutor Batistella, muito obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com um amigo, mande para um amigo pelo WhatsApp, para um tio, para um conhecido, enfim, para quem você achar que vale a pena, que essa mensagem de prevenção é importante. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.